Hoje, durante a leitura dos votos, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, eles voltaram a falar sobre a tentativa de interferência dos Estados Unidos no julgamento de Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes comparou as falas do ex-presidente durante um discurso no ano de 2021 com as exigências presentes na carta que Donald Trump enviou ao Brasil no último dia 9 de julho. Vamos ver. Dizer a esse indivíduo, continua o réu, que ele tem tempo ainda para se redimir. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Tem tempo ainda para arquivar seus inquéritos. Nós estamos falando de 7 de setembro de 2021. Recentemente, frases semelhantes foram ditas para tentar nova interferência, agora internacional, na independência desse poder judiciário. Como a gente vê hoje, eu estou colocando ênfase nos fatores geopolíticos, porque não é simplesmente uma corrente política brasileira pedindo ajuda ao Washington para resolver os seus problemas aqui com a justiça. É muito mais do que isso. É a superpotência dizendo para o Brasil: esse processo aí que está acabando com a condenação, na condenação do Jair Bolsonaro, para nós é inaceitável. Que tipo de desdobramentos você antecipa? O governo do presidente Trump deixou claro que a imposição das tarifas de 50% provém de um diagnóstico político, né? Não só que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido politicamente pelos tribunais no Brasil, mas igualmente importante que toda a ação do Supremo Tribunal Federal tem agido para poder coibir liberdade de expressão, né? E isso também ficou claro na declaração do porta-voz da Casa Branca, hoje, onde ela deixou claro que o governo Trump vai defender a democracia onde está sendo ameaçada globalmente. Então, veja, William, que não é só uma questão assim bilateral com os Estados Unidos e Brasil, mas é até uma luta sobre o que significa defender a democracia. Nós temos a direita aqui no Brasil argumentando que esse julgamento é injusto, politicamente enviesado e um ato de censura contra o principal líder de oposição no país. 40% da população brasileira concorda com esse diagnóstico. As pesquisas mostram que 40% concordam que o julgamento é injusto. E temos o governo Trump, que está numa pauta global, argumentando que quem está sendo perseguido, né, pelo establishment progressista, socialista, comunista em vários países, é a direita, né, em vários países, que está sendo o seu direito de liberdade de expressão minada por uma regulação excessiva das redes. Então, o interessante é que a própria definição do que é ser democrático está tendo um embate político, não só no Brasil, mas também pelo governo Trump, tentando defender a direita globalmente. E, assim, é claro que a grande pergunta é, o que pode vir da Casa Branca em termos de medidas mais punitivas ao Brasil na medida que o ex-presidente é condenado. E também vamos lembrar que o governo Lula também quer enviar um outro projeto de lei para regulamentar as redes, que também não vai ser bem visto na Casa Branca como outro ato, né, de restrição de liberdade de expressão. E aqui, claramente, a extensão da lei Magnitsky para outros ministros do Supremo que votam pela condenação parece provável. O bicho pega mesmo no critério de cumprimento da lei Magnitsky. E se, de fato, instituições financeiras que detêm contas em moeda local, reais, com integrantes nessa lista, podem ser multados. E todo mundo reconhece que o Banco Brasil pode ser alvo de sanções ou multas do governo americano. Acho que o próprio Lorival Santana CNN reportou que o Tesouro americano está resistindo a uma interpretação expansiva da lei, mas, em última instância, ao meu ver, é uma decisão política da Casa Branca e temo eu que podemos ter uma sanção, sim, ou alguma multa sobre instituições financeiras locais que transitam em moedas com integrantes que estão nessa lista de objeto da lei Magnitsky. Então, a pergunta e a preocupação que eu tenho, William, é que, se vier medidas mais duras da aplicabilidade da lei Magnitsky, ou talvez outras tarifas que possam vir, será que o governo brasileiro fica com uma fala dura e não reage com retaliação contra os Estados Unidos? Eu acho que o risco
que o governo brasileiro possa tomar uma medida retaliatória depois de uma nova medida do governo americano é razoável, né? Eu acho que isso é algo que está no jogo, porque também para o governo Lula não retaliar e não reagir em nada a medidas que vêm, talvez seja difícil para esse governo ter essa disciplina. Jussara, essa é uma terrível questão a ser abordada. O que o governo está pensando do que vai acontecer? Olha, William, o governo está preparado para novas sanções. Eu acho que a fala hoje da porta-voz da Casa Branca surpreendeu um pouco, porque ela fala de, além de sanções econômicas, ela fala também de usar poderio militar. E não foi à toa que o Itamaraty reagiu a essa fala especificamente. Mas nos últimos dias tem conversado bastante no Itamaraty, com o Palácio do Planalto, e o que me dizem é que eles sabem o seguinte: olha, a gente sabe que após o julgamento e a possível condenação de Bolsonaro, deve vir mais sanções. Tanto as econômicas, eles estão atuando, dizem estar atuando para tentar evitar pelo menos as sanções na área econômica, mas estão certo que medidas podem escalar contra ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive ampliação para parentes dos ministros da Corte. Então, o governo está de olho nisso. Mas, faz questão, inclusive, de dizer o seguinte: olha, a gente na área comercial, a gente está dando sinais que está disposto a negociar. Mas a questão da soberania, o julgamento de Jair Bolsonaro não entra na questão. E a avaliação do governo aqui é que esse caso, esse impasse, essa crise com os Estados Unidos não vai passar. É preciso manter ali o sangue frio, porque a avaliação deles é que essa instabilidade, essa crise vai se estender pelo menos até as eleições do próximo ano. Então, a avaliação é essa. O Palácio do Planalto está preparado, sim, para o pior cenário. O que me chama a atenção foi essa reação do Itamaraty hoje à declaração da porta-voz da Casa Branca, justamente porque ela cita a questão do uso da força, eventual uso da força para reagir a questões aqui, segundo ela, para defender a liberdade de expressão. E essa é um posicionamento diferente do que o governo vinha adotando até aqui, mas cito que a questão de mencionar o uso da força militar, isso aí chamou a atenção. No mais, o governo está preparado para sanções, mais medidas econômicas e também por mais medidas contra ministros e outras autoridades. Davi, se a gente olha essas questões envolvidas, sobretudo a aplicação da Lei Magnitsky, a gente tem uma zona cinzenta criada em parte pelo próprio ministro Flávio Dino. Quando ele diz: o sistema financeiro brasileiro não tem nada a ver com isso. E vocês são obrigados a cumprir aqui o que aqui tem que ser cumprido. Os americanos disseram ao Flávio Dino: olha, não é com vocês. Vocês querem fazer negócio nos Estados Unidos? Vocês respeitem as leis de lá. Então, se vocês têm prestado serviços a pessoas que nós estamos sancionando aqui nos Estados Unidos, vocês serão sancionados juntos. Como é que sai dessa? Pois é, eu acho que nesse ponto o ministro Flávio Dino está objetivamente errado, né? Porque não se trata de fazer a lei americana viger no território nacional. O operador pode escolher tomar uma sanção, né? Agora, o que está em jogo, me parece, é que nenhuma instituição financeira é obrigada a prestar serviço a quem quer que seja, né? Ninguém é obrigado, nenhum banco é obrigado a ter fulano Beltrano como correntista, nenhum cartão de crédito é obrigado a ter um cliente, né? Então, não me parece que seja um caso de aplicação da lei dentro, um efeito direto da lei dentro do Brasil, né? Talvez um outro modo de pensar, a questão fosse o seguinte, né? Um importador de madeira brasileira dizer: não importo madeira de origem ilegal, né? Ah, mas se você não fizer isso, você vai ser sancionado no Brasil, né? Não faria sentido esse debate, porque é justamente um ônus econômico para fomentar um determinado tipo de atividade. Tudo bem, algum vai dizer: tá, mas o fundamento de proteção à natureza num caso é válido, no outro não. Mas aí nós estamos no campo da discussão da legitimidade última do tomador de decisão. Mas o órgão competente para dirimir isso é a Justiça dos Estados Unidos, né?
Então, eu acho que o ministro Dino se jogou num tema de uma maneira um pouco apaixonada, compreensível, de certa forma, pela defesa em relação ao que se vem sofrendo no Brasil, mas não me parece que o que ele decidiu tem conexão direta com o que está em jogo. Este soft power, esse poder de impor custo econômico para desincentivar determinadas condutas, ela é generalizada, né? E é a primeira vez, então, que ela é colocada sob esse aspecto. Caio, olha só como que o New York Times hoje manchetou a questão brasileira. Novo símbolo da direita brasileira é a bandeira americana. Que impacto político isso vai ter? William, você questionou bastante a Jussara aí sobre posição do governo. E agora eu questionei vocês a posição da direita. Não, ali a questão da bandeira na manifestação aqui, ela reforça uma estratégia do governo Lula, que vem dando resultado de popularidade para o governo, não sou eu dizendo, são as pesquisas dizendo, todas as pesquisas dizendo, que todo esse episódio de Magnitsky, de condenação de Bolsonaro, ele tira o governo Lula das cordas. A bandeira, a própria direita, Malafaia falou que foi um erro. Malafaia falou que essa bandeira foi ridícula. Mas foi na frente dele. Ou seja, tem tudo que está acontecendo do ponto de vista de tensionamento com os Estados Unidos, de tensionamento com o trumpismo, aliado à condenação do Bolsonaro, dos réus ali da conspiração golpista, elas têm ajudado o governo a criar um discurso, a traçar novamente a linha de democratas. Claro que isso aí tem mil nuances possíveis, mas é uma linha que o Lula usou na campanha de 22 e foi vitorioso, tirando um governo incumbente do cargo. Então, soma a bandeira dos Estados Unidos, soma com a tensão com o trumpismo, como que o governo espera a Magnitsky. O governo só reforça a tese dele e a estratégia eleitoral dele de partir para 2022 tendo o discurso da soberania, o discurso da defesa nacional contra o inimigo externo, que a esquerda adora, né, e consegue surfar bem numa onda como está surfando até agora. Então, a bandeira dos Estados Unidos na Avenida Paulista, utilizada, que foi criticada pela própria direita, ela reforça a tese e a linha que o governo Lula está adotando num discurso de soberania rumo à campanha à reeleição. Nenhum nem outro, né? O que esse julgamento vai fazer é recrudescer as visões de cada lado, né? A direita mais conservadora, 40% da população enxerga isso como injusto, sai desse ato com descrédito judiciário ainda maior, né? Mesmo que você tenha quase 50% acreditando que o julgamento do presidente é justo, então eu diria uma maioria pequena a favor da condenação do presidente, mas no final do dia, William, eu não vejo esse julgamento, mesmo que seja histórico, mesmo que seja dramático, que mude o jogo para o ano que vem. As visões na opinião pública já estão razoavelmente recrudescidas. Não acho que vai ser esse o tema que vai pautar o voto para o ano que vem. A gente olha pesquisas e esse eleitor de centro, né, que é os 10, 15% da população que vai definir o resultado eleitoral, eles estão muito mais preocupados com o custo de vida, né, a renda, segurança, temas do cotidiano. Eu acho que esses vão ser os temas que vão ditar e pautar o resultado no ano que vem. Então, eu acho que é claro que o julgamento em si é importante porque pode influenciar quem o Bolsonaro venha escolher como seu candidato. Então, por isso que foi muito importante para o Tarcísio empurrar e defender a anistia no Congresso, mesmo se não vai adiante, né? Porque ele precisa, né, mostrar esse credencial para o seu ex-presidente, né? Mas se ele for escolhido, novamente, eu acho que a disputa vai ser pautada por outros temas, não por esse.